Olá, tudo bem? Estamos iniciando 2024 com mais um Podiumcast esportivo. Hoje, sempre com o apoio da Swain TV e também uma realização da ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. E aqui, hoje, estamos recebendo um grande amigo, um grande campeão, um dirigente, que é o professor Joel, que é o presidente da Federação Paulista de Atletismo. Tudo bem, Joel? Obrigado por atender o nosso convite, estar conosco nesse nosso bate-papo. Muito obrigado, Mosler. Obrigado a toda a audiência do Podiumcast, uma audiência super qualificada. Um abraço aí para todos os secretários municipais aí envolvidos com a CEMESP, fazem um trabalho maravilhoso, viu, de desenvolvimento do esporte. Então, Joel, o objetivo do nosso podcast é justamente isso, por isso que chamamos de pódium, porque enaltecer e colocá-los no maior patamar que o esporte tem, que é o estar ali no pódio, fazendo e prestigiando, enaltecendo, mostrando para a sociedade o valoroso trabalho que vocês fazem, não só os secretários, mas os dirigentes esportivos. Hoje, o esporte brasileiro, ele tem aqui em São Paulo um grande celeiro. Existem grandes campeões no nosso território inteiro, mas São Paulo tem um trabalho muito intenso, porque nós somos 46 milhões de habitantes. Então, imagina o trabalho que tem que ser feito. Mas antes de falar da Federação de Atletismo, o Joel, ele foi um campeão. E eu gostaria que você me falasse da prática, a paixão que você teve para entrar no esporte, de que forma foi, para as pessoas conhecerem o Joel, aquele Joel que como começou. Poxa, obrigado pela oportunidade, Mosler. É difícil não falar dessa história sem lembrar de maneira carinhosa, sabe? O esporte, de fato, ele é uma relação de amor na minha vida, né? Eu tenho 42 anos de idade e desses 42 já são 25 de atletismo, né? A maior parte da minha vida eu vivi com o atletismo fazendo parte dela, vamos fazer agora 26 anos, né? Eu comecei como a maioria começou ali com influência escolar. Eu era um adolescente lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu não sou paulista de nascimento, eu sou um migrante que hoje ama São Paulo e é muito grato às oportunidades que o estado de São Paulo nos deu. Mas eu sou de uma pequena cidade lá na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia que se chama Ladário. Poxa. E eu comecei a fazer esporte na escola. Na época eu jogava primeiro basquete, eu era o primeiro a chegar no treino, o último a sair do treino e era reserva. Muito ruim. Depois eu fui jogar vôlei numa outra escola que eu fui estudar e também. Primeiro a chegar, o último a sair e ruim. Eu só tinha duas características que chamavam a atenção do professor, maravilhoso professor Bruno, que agradeço até hoje, professor de educação física da escola e treinador do time de vôlei. Eu era um menino muito mais forte que o normal, para a época ali de 15 anos de idade, e eu era uma pessoa que queria muito. Isso ficava notável porque eu também sempre era ali, o primeiro a chegar, o último a sair, fazia paredão em casa sem ninguém falar. Eu queria muito ser bom no esporte, né? E aí, por conta da minha força um pouco maior que o normal, um dia ele falou para mim: Joel, acho que você ia se dar bem fazendo atletismo. Eu falei: mas o que é isso, professor? Ele falou: você vai fazer arremesso do peso, você vai pegar uma bola pesada e jogar ela longe. Você é um menino forte e tenho certeza que você vai se dar bem. Quando eu jogava vôlei, para sacar, eu tinha que ir bem pro fundo, bem longe da linha de divisa da quadra, né? Porque eu não tinha naquela época ainda um controle da bola. Então eu batia com força, eu não conseguia modular essa força. Então eu batia, ela passava e atravessava a quadra e ia lá na parede do outro lado. Para poder jogar, ele me jogava pro final do espaço e aí eu conseguia jogar. E o saque nessa época de escolares, né? Sacou a bola, geralmente é ponto, né? E aí ele me falou para eu fazer atletismo. Aí eu fui procurar um professor de atletismo
na cidade que eu estudava, que já era uma cidade vizinha de Ladário, chama-se Corumbá. Corumbá já é mais conhecida por conta da pesca, né? E aí lá eu comecei a fazer arremesso do peso. E me apaixonei de cara, porque ali o meu esforço passou a ser recompensado rapidamente, porque é um esporte individual, né? Não dependia do time. Então eu ia treinar, primeiro a chegar, o último a sair. Só que eu já fui para uma competição representando a escola, ganhei medalha, fui representando o município, já também fiquei entre os melhores do estado rapidamente. Fui para o Campeonato Brasileiro. Naquela época você tinha que estar entre os 10 melhores do Brasil para ir. E aí, com essas experiências, eu já vi na hora que aquilo ali era o que eu queria fazer para a minha vida, né? Então, depois disso, isso foi em 1997, aí eu já viajei para o Mato Grosso para treinar, entrei numa equipe de atletismo lá. De lá, vim para o estado de São Paulo. Recebi uma proposta para treinar em Araçatuba. E aí eu migrei do Mato Grosso para Araçatuba para treinar e morar na cidade lá sob a supervisão do saudoso treinador José dos Santos Primo. Um treinador muito famoso que teve no Brasil, treinador do Zequinha Barbosa e de outros campeões nacionais, internacionais, né? E lá eu comecei a minha trajetória dentro do estado de São Paulo e foi quando eu conheci os famosos jogos regionais, né? A cidade de Araçatuba fazia um investimento forte para que os atletas participassem dos jogos regionais e dos jogos abertos e junto disso participar do esporte federativo. E aí eu representei a seleção paulista em campeonatos brasileiros, representei a cidade de Araçatuba a nível estadual e nacional, né? Me tornei campeão paulista, me tornei um dos melhores do Brasil durante... Acho que eu fui top 10 do Brasil durante uns 6 a 10 anos aí. E depois dessa trajetória em Araçatuba, eu vim para São Bernardo do Campo. Aí aqui eu já conciliava a minha trajetória de atleta com a trajetória de trabalhador. Passei no concurso público e vim para São Bernardo e continuei treinando atletismo, mas aí já morando e treinando em São Bernardo. Que tem uma boa estrutura também. Muito. Hoje, uma das melhores estruturas do Brasil, né? E aí eu vim para cá e fui bem recebido pela equipe de São Bernardo e terminei a minha trajetória esportiva representando São Bernardo do Campo, também em competições como regionais e abertos e competições nacionais, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Troféu Brasil, né? E tivemos essa trajetória que eu encerrei como atleta em 2015. Participei, acho que fui medalhista nos 13 jogos regionais, mais ou menos, e fui medalhista nos Jogos Abertos, acho que umas 6 edições, e tenho um carinho enorme por essa competição que me formou como atleta, né? E um carinho enorme pela trajetória que o atletismo me proporcionou como atleta. Fui muito feliz treinando atletismo. Foram 20 anos dedicados à modalidade como atleta. Nossa, pautou bem essa importância da dedicação, do comprometimento. Uma vez estivemos aqui recebendo o Aurélio Miguel, e ele sempre diz que a dedicação, a disciplina, o desprendimento, a determinação são fundamentais, que ele fala os 4 Ds. E é o que você falou, você chegava primeiro, o último a sair, então realmente te colocou realmente num patamar de destaque na competição. E isso é importante. Quando você falou dos jogos regionais abertos, nós vamos depois até entrar nesse tema que você falou que é muito apaixonante, que você participava com muita alegria. E faz 9 anos que você parou, 10 anos. Então vamos discutir o que está acontecendo hoje e essa paixão pode permitir com que melhore ainda mais essa competição. Aí, nesse patamar que você também colocou de atleta, você fez um destaque depois que você saiu da sua cidade. Foi para Araçatuba. Chamou a atenção, que eu quero falar com nossos internautas, as pessoas que nos seguem, que foi um dia que nós estávamos conversando e estávamos com o secretário de esporte de Araçatuba, o professor Sérgio Tubeleiro.
E conversa vai, conversa vem. Araçatuba, Joel aqui com a gente. Daqui a pouco, ô professor, foi meu aluno, foi meu professor. Poxa, aí que eu vi agora que você é original também, fez uma raiz ali em Araçatuba e ali você iniciou os seus estudos universitários. Sim. Conta um pouco, porque Araçatuba foi importante na sua vida, até em função de ter também disputado pela cidade. Com certeza. Nossa, é mais uma lembrança muito feliz assim do período que eu fui morador e atleta em Araçatuba. E queria aproveitar uma palavra que você colocou aí, que eu uso muito nos meus estudos de gestão do atletismo, que é a questão de raiz. Vou te falar por quê e tem tudo a ver com Araçatuba. Primeiro, o esporte, de modo geral, você tem que imaginar ele como uma grande árvore genealógica. Geralmente, um atleta ele vem de uma influência maior ou menor grau de algum treinador. E esse treinador, influenciado por alguém e assim por diante. No atletismo, a gente tem essa árvore genealógica, mas muito vívida, sabe, Mausler? Muito. Por exemplo, eu sou hoje dirigente, fui treinador e fui atleta. Passei por alguns treinadores, mas um que me marcou muito foi o José dos Santos Primo, né? O José dos Santos Primo também influenciou a carreira de dezenas, talvez centenas de treinadores, né, de várias gerações diferentes. Então, o meu primeiro treinador, professor Davi Vital do Rosário, um beijo para você, está lá em Corumbá até hoje. Corumbá. E continua fazendo um trabalho primoroso com atletismo. Vou chegar no Sérgio já já. O Davi foi atleta do Primo. Então ele veio do Mato Grosso do Sul para Araçatuba para estudar. No Mato Grosso do Sul nós não tínhamos quase nenhuma faculdade de educação física, né? Então ele veio para estudar em Araçatuba e treinar. Passados seus anos de atleta e estudante, ele voltou para Corumbá. Lá ele formou um trabalho de atletismo e eu fui aluno dele lá. E aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu vim treinar em Araçatuba. Então quer dizer, o Primo, saindo do Primo veio o Davi e do Davi veio a mim. Eu sou a terceira geração dessa árvore genealógica, assim dizendo. Os atletas que foram treinados por mim, eles já são uma quarta geração, né? Eu tenho um exemplo disso. Lá em Sorriso, no Mato Grosso, tem um trabalho de atletismo que nasceu lá com 2 colegas que treinaram comigo em Araçatuba, vieram uns anos antes de mim. Professor Marcos Vladimir Vieira, um abraço também para você, e a professora Milka. Ele também é de uma geração do Primo. Então o atletismo que nasceu em Sorriso nasceu dessa árvore genealógica. E o Primo veio sob influência de um outro treinador que chamava-se Franz Gaspar. Então, nós somos gerações dessa árvore genealógica que começou com o professor Franz Gaspar na década de 40, lá em Araçatuba, né? Então, eu destaco isso para mostrar que o esporte, de modo geral, ele é construído com essa influência. Sim. E por isso, o trabalho dos treinadores, ele precisa ser muito valorizado, porque a gente tem todo um desenvolvimento esportivo que acontece por essa influência, né? E o professor Sérgio, ele foi meu professor na universidade em Araçatuba, né? Eu comecei a estudar em Araçatuba e terminei meus estudos aqui em São Bernardo, né? Cidade aqui ao lado da capital. Mas eu comecei lá em Araçatuba e ele foi coordenador do curso durante um período que eu estudei lá, né? E eu guardo com carinho a trajetória que eu tive lá e a liderança dele lá. Tem um outro professor querido meu, que você também conhece muito bem, o professor Georgios. Sim, Georgios também foi teu professor? Foi meu professor na graduação na Uniban e foi meu professor no MBA de Gestão e Marketing Esportivo. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelos professores, primeiro porque eu venho de uma família de professores. Minha avó foi professora, minhas tias professores, meu pai foi professor, eu sou professor, meus irmãos são professores e já tenho sobrinhos professores. Opa! Então aí, essa árvore
foi muito frutífera na parte de professor, tenho um respeito sagrado pelo trabalho docente, né? E eu respeito demais os meus professores que participaram da minha formação como profissional de educação física, né? E o Sérgio, né, hoje secretário, mas foi meu professor, até hoje, de vez em quando, eu acabo deixando escapar e, por mais que ele me deixe chamar de Sérgio, eu ainda chamo ele de professor. Né? O professor Sérgio foi nosso professor, coordenador do curso em Araçatuba e foi responsável por elevar muito o nível de qualidade do curso de educação física em Araçatuba. É um curso assim que na época era de excelência a nível do estado de São Paulo, porque tinha esse cuidado apurado que o professor Sérgio conduziu por muito tempo, né? E hoje ele vem levando esse cuidado, essa rigorosidade e como secretário em Araçatuba. Mudou a gestão do esporte no município, sabe, com pouco dinheiro, mas com muito trabalho, muita criatividade, né? E com sempre esse cuidado que ele teve, e ele sempre teve isso com um detalhe, né? Então eu deixo aqui até uma saudação que é uma referência, né? Então ele é um dos vários professores que influenciaram positivamente a minha vida profissional e a minha vida pessoal. O professor Sérgio esteve aqui conosco, né? Como secretário, a gente faz esse trabalho para enaltecer o que eles fazem lá. E por isso que tem um bom resultado, né? Porque ele tem aquela paixão de esporte. E um detalhe que você sabe, ele é um apaixonado do vôlei, né? Ele jogou vôlei, ele fala que inclusive na época ele estava num time contra o Giba, que foi essa lenda que todos conhecem. Eu já escutei essa lenda também. Quero provas, viu, professor? Quero provas. Professor Sérgio, olha aí, hein? Vamos. Mas a paixão do gosto do esporte e a dedicação que ele se aprofundou na área acadêmica, científica, deu esses frutos. Sim. Que são vocês aqui fazendo um excelente trabalho. Então, por isso que eu fiz essa menção, porque, olha, por coincidência, uma cidade tem o quê? Uns 600, 700 quilômetros de São Paulo? Daqui dá 515. 500 e poucos. E aqui, num momento que estamos juntos, que o esporte tem esse ambiente gostoso, né? Aí o professor, aluno, tá, opa, peraí. E que alegria, né? De tão longe terem as vidas de vocês estarem próximas novamente. Sim. Isso que é importante. Aí, Joel, com tudo isso agora que você falou de um segundo professor, que é um amigo meu de 40 anos, o professor Geórgios, que é uma lenda aí na área também acadêmica, e ele sempre pautou também os cuidados na área de gestão. Então, você também, além de profissional de educação física, você tem essa formação na área de gestão, que é muito importante. E isso te moldou como atleta, profissional de educação física e gestor a ser um presidente da federação. Me ajudou muito. E você assumiu a Federação Paulista de Atletismo em que ano? Foi em 2019. 2019. Então aí você fez novamente um planejamento de acordo com a sua experiência, conhecimento, porque é fundamental a transição, a alternância de poder. Sem dúvida. E ali você deu uma cara mais atual para o atletismo. Como está sendo essa atuação na Federação de Atletismo com relação a essas competições? Perdemos um grande espaço que era o ginásio de Ibirapuera e você conseguiu fazer a transição lá para São Bernardo também. Conta um pouco sobre isso para nós. Como está sendo essa tua gestão na Federação de Atletismo? Olha, está sendo mais uma experiência assim, de aprendizados diários, mas maravilhosa, né? Porque, mais uma vez, é uma mistura do amor que eu tenho pelo esporte, né? E a minha vida toda foi construída, como já narrei um pedacinho aí para você, dentro desse contexto esportivo, né? E essa vinda para a federação não foi diferente. Antes de eu ter sido presidente da federação, logo que eu estava encerrando a minha trajetória de atleta em 2015, eu fui convidado por vários atletas a ser representante deles
na Confederação Brasileira de Atletismo. Na época estava acontecendo uma mudança na legislação e foi uma mudança que obrigou as confederações a terem representantes de atletas dentro de seu... A comissão de atletas. Mas não era ainda a comissão. Foi antes da comissão. Antes da comissão, teve uma primeira iniciativa do governo federal com a mudança da legislação em 2014, que determinou que houvesse representantes de atletas nos conselhos de direção das entidades. E aí a Confederação Brasileira abriu uma eleição, porque antigamente até já existiram representantes, mas eles eram indicados pelos dirigentes. Né? Dessa vez tinha que ser atletas ativos e eleitos pelos seus pares. Né? Então isso foi uma novidade no país. O atletismo saiu na frente e fez esse processo eleitoral. E eu fui concorrer a pedido de muitos atletas, porque essa característica minha de ser muito insistente nas coisas, eu também, enquanto atleta, também fui. Né? Eu não era o melhor atleta, mas eu era insistente. E por isso venci muitas competições pela insistência. Então eu insisti. E aí, além disso, a gente conversava sobre possibilidades de melhoria, etc., né? E a outra coisa que as pessoas gostavam eu conseguia traduzir para uma linguagem mais civilizada os anseios dos atletas, sabe? Porque quando você está defendendo alguma coisa de uma maneira muito apaixonada, às vezes você perde a linha no jeito de falar, não se expressa direito, né? E aí os atletas vinham falar comigo e pediam para a gente conversar com o pessoal, e a gente conversava. Nisso eles pediram, insistiram muito, e eu acabei disputando essa eleição para representante dos atletas e me tornei representante. Durante 2 anos, eu representei os atletas na Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, ali foi nossa primeira experiência com a gestão. Encaminhando ali, né? Isso. Encaminhando propostas, entendendo o processo democrático de construção esportiva, que não é algo tão simples. Você tem que primeiro, ser propositivo. Não adianta você simplesmente fazer crítica. Segundo, você tem que seguir um rito. O rito é você apresentar suas sugestões, encaminhar para uma assembleia, defender seu ponto de vista. Que não é de imediato nada. Isso. Então, esse processo todo eu tive a oportunidade de viver enquanto representante dos atletas de 2015 a 2017. Foi um aprendizado, então. Enorme. Aprendi e tive boas experiências ali. Quando veio a oportunidade de ser presidente em 2019, de novo eu fui conclamado pela comunidade, só que aí já não eram mais só os atletas. Além dos atletas, tive muitos dirigentes de clubes que pediram que eu liderasse esse processo presidindo, e aí eles votaram em mim. Né? Qual foi a proposta que eu apresentei para a nossa comunidade? A gente precisava fazer uma transição para um modelo federativo mais antenado com o século XXI. Essa foi a proposta. Né? E no seguinte sentido, respeitamos a trajetória do esporte federativo, defendemos isso, mas a gente precisa se adequar às exigências do século XXI. Quais são? Transparência, sustentabilidade, diversificação de receitas e entendimento do esporte participativo inserido junto com o esporte de rendimento. Até o final do século XX, o esporte federativo ele era a cara do esporte exclusivamente de rendimento. O participativo social ele não participava das federações, certo? Então, essa visão que ela tem seu valor e ela foi importante para fazer o esporte chegar até aqui, no século XXI ela já não cabe mais, entendeu? E isso aprendi também no MBA de Gestão de Marketing Esportivo, brilhantemente liderado pelo professor Georges, que montou um timaço lá. Então, o que acontece? A gente precisa entender o esporte de entretenimento. O esporte de entretenimento ele tem uma lógica. O esporte participativo tem uma lógica. Eles têm vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? A grande vantagem é a possibilidade de construção de receitas diversas. Isso o esporte federativo tem dificuldades. O esporte federativo, por outro lado,
tem a dificuldade da diversificação de receitas, mas tem a visibilidade, o apelo histórico, né, esse apelo afetivo. Então, o meu papel foi de construir uma proposta que unisse essas duas pontas, para a gente poder construir uma nova ideia de esporte federativo. E ela foi bem recebida pela nossa comunidade, me deram a oportunidade de implantar, e rapidamente a gente conseguiu fazer uma transição. Então, nisso, a gente diversificou receitas. De 3 fontes de receita, nós passamos hoje para 10 diferentes fontes de receita, né? Uma perseguição de superávit, porque o pessoal tinha uma confusão entre lucro e superávit. Tem diferença. Lucro é uma coisa que não é das ONGs e não é das federações. Sem dúvida. Mas nós temos que perseguir o resultado positivo, que é o superávit. Com o resultado positivo, você, além de você ter condições econômicas de conduzir a entidade, você também passa a ter credibilidade e respeitabilidade, que são ativos importantes. Porque você acaba atendendo dessa forma o que é a palavra que todo mundo usa, o compliance, né? Compliance. Compliance é linda a palavra, mas como é que a gente coloca ela na prática? É isso, né? Que não é uma palavra, são as ações que você disse aí de várias vertentes. Isso. E aí a gente fez um trabalho organizando isso. Fizemos um plano de negócios baseado numa análise de cenários, né, bem realista, pé no chão, né, para a gente poder construir esse plano. Né? Essa análise de cenários e esse plano de negócios nós apresentamos para a nossa comunidade. E passou pela análise crítica de todo mundo. Quando você faz isso, você ganha aliados. Você coloca mais gente no processo para te ajudar nisso, e você também dá condições de ninguém ser pego de surpresa. E aí nós conseguimos, com esse plano de negócios, na hora que nós conseguimos colocar ele para rodar, os resultados foram muito rápidos. Rapidamente a gente trouxe de volta os clubes que tinham se afastado, porque a gente modulou uma forma de participação que pudesse ser viável economicamente e que atendesse a necessidade dos clubes. Né? Desculpa a interferência. Quando você falou de clubes, teve uma época que percebemos que a maior demanda de associados eram do interior. E poucos aqui de São Paulo. Eram Pinheiros, vamos dizer, um outro clube aí. Como é que está isso? O litoral, interior, o ente público também entra como um filiado seu, Sim. uma secretaria? Legal você perguntar isso. Obrigado, que é uma excelente pergunta que dá para a gente abrir bastante coisas, né? Hoje nós temos 70 clubes ativos na Federação Paulista de Atletismo. Poxa, número... Porque o atletismo, para ser filiado, tem que ter estrutura. Né? Tem que ter. Quando eu entrei na federação, eram 28. Nossa. Então nós saímos de 28 para 70. Pô. Foi um crescimento grande. Atletas federados, nós saímos de 1.000 para 3.200. Nós aumentamos aí mais de 200% o número de filiados. Né? Nessa quantidade de clubes, nós temos 15% que são da capital. 10 clubes. Né? Aí nós temos da Grande São Paulo, mais 10, outros 15 que são do interior, porém de regiões relativamente próximas, que é região do Vale do Paraíba, região de Campinas, região de Sorocaba. Né? E aí nós temos aí 10% que são dos extremos do estado. Certo. Região lá de Ribeirão Preto, região de Araçatuba, região de Presidente Prudente e de São José do Rio Preto. Né? Então as extremidades lá do estado são responsáveis por 10 a 15% do nosso número de filiados, e nós temos 15% exclusivamente da capital, e é relativamente equilibrado isso. Né? Agora, nós temos poucos clubes sociais e nós temos muitas associações, que tem diferença na condução do dia a dia do esporte federativo. Né? O clube social, né? Pinheiros, Espéria, Palmeiras, Paulistano, eles têm uma estrutura esportiva e administrativa mais robusta. Né?
Então, é uma dinâmica. Então, as entidades, as federações que têm mais clubes acabam tendo maior facilidade para você gerar sustentabilidade na lógica do clube. As associações, elas geralmente atuam com o esporte num aspecto mais social. Tem o rendimento? Claro, mas tem como foco o rendimento ser a vitrine para um trabalho social. E esse Começa, é a inclusivo, maioria. para depois buscar o resultado. Isso. Né? O resultado é, de fato, a vitrine de um trabalho social, que é o foco fundamental. E essa é a maioria absoluta dos nossos filiados. Aproximadamente 80% dos nossos filiados tem essa característica aí. Né? E temos hoje já uma boa quantidade, tem aumentado bastante, que são prefeituras se filiando diretamente. A Confederação Brasileira de Atletismo, ela abriu essa possibilidade há 2 anos. Antes não era permitido isso. E nós temos hoje já, acho que 5 cidades que são federadas diretamente à Secretaria de Esporte, né? E algumas outras já estão nos procurando para esse ano. Então, é um movimento que vem crescendo. As secretarias de esporte vêm entendendo a importância de investir no esporte federativo para poder dar visibilidade para o trabalho que elas executam, né? E reduz, assim, também algumas dificuldades administrativas, né? Então, quando a cidade não tem um clube ou uma associação organizada administrativamente para conduzir essa sistemática administrativa, muitas vezes a cidade ficava sem participar do esporte federativo por isso. E aí, com essa abertura que a Confederação deu, a gente está podendo hoje ter. Então, hoje nós temos, por exemplo, Oswaldo Cruz, Lençóis Paulista, Alumínio, Ilhabela, Mairinque, que são federadas já diretamente o município à federação. Né? E temos algumas outras cidades que têm buscado a federação com esse objetivo. São Paulo, pelo Centro Olímpico, ele é também, pela ADECO, né? ADECO, só que a ADECO é uma associação. É uma associação. Ela entra como associação. Ela é federada e a prefeitura investe na ADECO, e a ADECO faz o relacionamento conosco. Sim. E é um trabalho exemplar da ADECO, é fantástico, né? Só que o que acontece? Com o aperfeiçoamento da legislação, né, o marco regulatório do terceiro setor e outras legislações que foram se aperfeiçoando, isso é o que eu enxergo como positivo, isso foi gerando uma necessidade de maior organização administrativa por parte das associações. Sim. E aí algumas conseguiram se adequar e outras não. Né? Então, as que conseguem se adequar ainda não são a maioria. E por isso que a gente não tem isso em todo canto. Né? Então, tem acontecido essa evolução. E nós temos esses 3 tipos de associados, né, de filiados, que participam conosco. O clube social, as associações e as prefeituras. Que bom. E aí, eu acredito que no teu portfólio desse planejamento administrativo, aquele que queira, ou uma cidade, ou uma associação, que imagina que, eu quero militar no atletismo, como pode criar uma associação, um clube de vôlei, de basquete ou de lutas, você tem um conteúdo para orientá-los a realmente entrar nessa diretriz regular. Temos. E de poder estar afiliado e ter realmente uma orientação até de busca de resultados. Né? Sem dúvida. Não só técnicos, esportivos, mas o financeiro também. Pelo marco regulatório, ele na sua cidade buscar esses resultados. Poxa, é muito legal isso que você está colocando, Mausler, porque isso é uma coisa que a gente vem apresentando e as cidades e as associações devagar estão começando a entender. Uma das grandes contribuições que a federação pode dar para prefeituras, secretarias, associações, etc., é exatamente essa, de suporte para que eles possam avançar um outro nível de jogo, né? Vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, você quando tem um trabalho federado,
você tem uma visibilidade que justifica investimentos do poder público. Eu Sim. tenho um exemplo, por exemplo, de associações nossas que representam municípios, e esses municípios conseguiram obter recursos do governo estadual porque eles tinham para mostrar resultados esportivos. E é natural que o gestor, a nível estadual, quando você tem que escolher, quem você vai escolher para você fazer um fomento? Quem ainda vai iniciar um trabalho ou quem já tem um trabalho? Né? Então, essa é uma primeira contribuição importante. O segundo é, secretarias de esporte, de modo geral, e a CEMERP tem ajudado muito em estimular isso, elas vêm começando a buscar recursos também. Né? E ela pode buscar recursos fazendo projetos de lei paulista, projetos de lei de incentivo ao esporte federal, projetos com Condeca, projetos com patrocinadores privados, fomentos de todo o tipo, né? E aí, ela está se relacionando conosco, ajuda, porque nós temos um programa chamado... Temos 2 programas, na verdade. Um é o Programa de Aproximação de Filiados, que foi um que nós criamos para trazer de volta as entidades que estavam afastadas, e o Programa Incubador FPA, que é um conjunto de esforços de transmissão de tecnologia que a gente faz para fazer com que projetos se fortaleçam. Principalmente na parte de conhecimento do como fazer. Você tem um tutorial, então? Temos... além de, ele é mais que um tutorial. Ele é um acompanhamento, como se fosse uma mentoria. Sim, sem dúvida. Você entra nessa parte de tutorial, mas dá o prosseguimento da entrega. Isso, porque não adianta eu apenas te dar o acesso ao conhecimento. Eu tenho que caminhar junto contigo. Entendeu? A grande dificuldade de muitos associados é isso. Ele pega o início, mas não consegue chegar onde ele tem que chegar. No meio do caminho se perde. O atleta é a mesma coisa, às vezes, até num processo. Quando você fez um elenco de várias itens que as secretarias avançaram em projetos, incentivos, etc., entra o Bolsa Atleta também, que é fundamental, que muitas cidades começaram a incorporar na sua secretaria esse incentivo para a ponta também, que é o atleta, né? Bolsa Atleta é das iniciativas mais inteligentes. Conquistas. É uma conquista, sem dúvida. E que agora está estendendo aos atletas, aos treinadores, que é justo. Isso falávamos 20 anos atrás, que o atleta sozinho, ele não consegue... Não acontece nada. Precisa o treinador. Aí ele tem a bolsa e o treinador não ter. É uma coisa importante. Isso. Felizmente o governo federal já iniciou esse processo. Sim. E tomara que os outros começem a seguir esse exemplo. Eu acho que você está colocando um ponto assim... Desculpa te cortar nesse sentido. Isso. Você está colocando um ponto que eu acho maravilhoso de trazer. Primeiro, a gente precisa superar uma compreensão estratificada para uma compreensão mais global do processo. Então, esse entendimento de que quem é mais importante, o atleta ou o treinador? A gente tem que passar por cima disso, temos que superar. Sem dúvida. É um sistema. Sem a federação, não acontece o desenvolvimento do atleta. Sem treinador, não existe a formação do atleta. E sem o atleta, esse sistema não tem sentido. Não tem sentido. Então, quem é mais importante? Você não pode pensar mais assim. Não é inteligente você pensar Parabéns por essa tua visão, porque é isso mesmo. É um sistema. É o conjunto. É um conjunto. Não acontece sem. O grande problema das nossas políticas de esporte não terem alcançado mais resultados é porque a compreensão que existia antes era de você ajudar a ponta. É compreensível, é válido, mas não é inteligente. Nós precisamos ir para algo além. Quem é que coloca o atleta para existir enquanto atleta? Antes dele ser atleta, ele era só um potencial. Quem colocou esse cara para ser atleta foi o treinador. Às vezes um mero praticante, simpatizante pelo esporte. Entende? Então, assim, depois que esse atleta aconteceu, vai ter outros níveis onde você já tem estruturas profissionalizadas. Não que a bolsa não seja necessária, ela continua sendo.
Entendeu? Só que, quando você não incentiva o treinador, você deixa uma parte dessa estrutura capenga. Que motivação eu tenho de fazer você chegar Não vai lá? Sua acontecer. vaidade? Não vai acontecer. Por quê? O treinador precisa se sustentar economicamente. Segundo, ele precisa de um reconhecimento, porque ele não dá satisfação apenas economicamente para a sua estrutura familiar. Ele também dá uma satisfação em forma assim, poxa, o que eu estou produzindo socialmente? Quando você não tem um reconhecimento, é como se você não estivesse fazendo. Joel, entende? É tão apaixonante a gente falar isso, porque nós estamos falando de relacionamento. Claro. Quantas vezes você pôs dinheiro do teu bolso para ajudar um atleta? Quantos treinadores? Então nós estamos corrigindo um erro. Felizmente o gestor público, o legislador está corrigindo um erro que quantos treinadores puseram a mão no bolso para bancar atleta, dar as condições para ele chegar onde chegou. Com certeza. Então nós estamos corrigindo um erro que foi feito lá atrás. E assim, eu parabenizo... Não, eu acho que isso aí acrescenta... Essa interferência, porque você como treinador fez isso. Também. Faço até hoje. Eu dou, assim, a cada 6 meses eu faço minha contribuição em forma de sapatilhas. Eu dou sempre uma sapatilha para algum atleta. E, claro, eu não faço divulgação disso porque o meu objetivo não é me promover. Lógico. Meu objetivo é fazer algo que fizeram por mim, entendeu? Então, assim, se eu hoje sou um dirigente, um gestor bem sucedido na minha realização enquanto profissional e financeiramente também, é porque um monte de gente acreditou em mim. Investiu em mim e não investiu só dinheiro, investiu tempo, investiu estudo, investiu crença. Por exemplo, eu treinei nos Estados Unidos um tempo que eu fui para lá por influência de um grande treinador, meu amigo querido. Um beijo para você também, José Cordeiro de Carvalho, que foi o meu último treinador de atletismo. Eu treinei com ele de 2008 a 2015 e ele me levou para treinar no exterior, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Ele não ganhou R$1 por isso, entende? Mas ele me colocou lá porque ele acreditava. E isso daí, poxa, me construiu como indivíduo também, me abriu para entender outras coisas no mundo, trouxe coisas lá que eu fui e registrei muita coisa que eu uso no meu trabalho de gestor, e tenho coisas que eu vi lá que ainda estão guardadas para eu usar ainda quando eu tiver oportunidade, de tão rica que foi a experiência que eu vivi. Então isso é o segredo, passar para frente. Claro. Vocês, a CEMEP, tem muito a ver com isso, tem falado para os secretários sobre essa importância de investimentos de longo prazo. Esse investimento no treinador é isso. Quando você investe no treinador, você garante que trabalhos mais perenes aconteçam, né? As cidades e governos estaduais que fizerem esses investimentos, eles vão colher frutos incríveis. Sem dúvida. E eles vão vir tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo. Porque esse treinador, se ele para fazer outra coisa, a gente perde uma coisa absurda. Quando um atleta para, a gente sim, tem perca. Mas quando um treinador para, a gente tem perdas estruturais. Isso. Entende? Então, assim, eu defendo com muita força que a gente estimule mais secretarias a fazerem isso, né? Então, precisamos fazer isso, precisamos fazer um grande movimento nesse sentido. Me uno à CEMESP nessa defesa, tá? Porque eu acho que isso vai fazer o esporte do estado de São Paulo subir um outro degrau, um outro patamar. Não, e falando isso, a gente sempre está tentando aproximar as federações dos secretários. Essa relação tem que existir. Total. Porque todos têm o mesmo objetivo para a sociedade. Sim. Então, inclusive a gente já está planejando algumas novidades, e um deles é um congresso que queremos a interação entre o administrador público e o dirigente esportivo. Então nós vamos fazer isso já colocando você como um dos
contribuintes aí com as suas ideias, de estar conosco, que é importante. E nesse sentido que nós vamos caminhando. Essa parte, nós vamos ter que marcar um outro dia aí para continuar com o Joel, que tem muita história. Mas antes de entrar num patamar de atletas olímpicos, que nós estamos no ano das Olimpíadas, que vai ser agora na França, quando você falou de treinador, quando você que me passou despercebido, eu não queria perder essa situação que ocorreu. Eu tive a honra de trabalhar com Ademar Ferreira da Silva na Uni Santana. Poxa. Um homem que falava 5 idiomas, um cavalheiro de primeira linha. E ele uma vez contou que ele foi jogar na Portuguesa, quando você falou que jogou basquete, tentou vôlei, etc., ele estava jogando futebol, quando o cara via que ele tinha umas passadas largas, o orientou para ir ao atletismo. Por que eu estou contando isso? A importância do treinador, do técnico, aquele que tem uma visão que eu não posso ser egoísta de querer esse cara comigo. Se eu detectar que ele tem potencial para uma outra modalidade, eu tenho que fazer isso. Eu venho de uma área de lutas. Quando eu, na minha modalidade, que era o karatê, eu percebia que tinha algum aluno, um praticante, que tinha um potencial para uma outra modalidade, eu encaminhava. Eu não era egoísta de querer segurar. Quando eu vi um cara, pô, você tem uma característica para o judô. Você que fica saltando, que gosta vai para o taekwondo. Então eu sempre fui nesse sentido. Eu quis dar esse destaque do treinador, que é o perfil que você teve de todos os seus e o que você carrega, que é o legado. Joel, agora vamos lá. Eu ainda quero também dar mais uma parte de extrema importância, que nós temos uma febre hoje no país, que são as corridas de rua. As corridas de ruas, elas são homologadas pelas federações estaduais. Poxa. Código Nacional de Trânsito. Então, as pessoas que queiram ter essa atividade na sua cidade, no seu bairro, etc., entenda que para estar dentro das normas legais, existe a Federação de Atletismo para homologar essas provas. Desculpa eu já dar quase tudo que você vai falar para você ser sucinto, para a gente falar da Olimpíada. Claro. Mas era algo que também é competência da Federação de Atletismo. Sim, sim. A federação ela faz basicamente 4 trabalhos. A gente faz a administração documental da vida federativa do atleta, a gente faz a produção e organização de competições de atletismo de pista e campo. Isso aí nós temos o maior calendário da América do Sul, aqui no estado de São Paulo. São 35 competições de pista e campo em várias cidades do estado. A terceira coisa que a gente faz é a homologação de corridas de rua, de permissão dessas corridas acontecerem no estado. E a quarta coisa que a gente faz é o relacionamento institucional para que a gente possa fazer com que o esporte possa acontecer enquanto política pública, quanto atividade humana organizada, né? Então, na questão de permissão, né, de corridas de rua, o nosso calendário de corridas também é o maior da América do Sul, na verdade da América Latina. Quantas mais ou menos por ano? Não, exatamente, no estado de São Paulo, ano passado, nós autorizamos 515 corridas. 515 corridas em todo o estado de São Paulo, mais de 1 milhão de participações. Nós temos esses números com precisão. No nosso site, quem quiser conhecer, você entrando na parte de corrida de rua, tem o calendário nosso, você tem todas as corridas com permit que acontecem no ano. Ele é atualizado semanalmente. Toda vez que uma corrida entra no nosso banco de dados, ele vai para o site e fica disponível para todos conhecerem, né? E é importante você colocar isso, Mauro, porque a compreensão sobre a questão do permit, a gente precisa debater mais, né? Para que serve o permit, né? A gente emite a autorização, primeiro, por força legal. Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 67, Isso. diz lá,
Para ter autorização de uso de uma rua, de uma estrada, de uma alameda, etc., você tem que ter autorização expressa da federação. Por que isso? A rua não é o local adequado para se fazer uma corrida. Ela é adaptada para a realização de uma corrida. E essa adaptação, ela precisa ser regulamentada. Como é que você sabe que adaptações vão dar condição da modalidade acontecer tecnicamente e vai dar condições de segurança para as pessoas? É só a entidade que tem a expertise disso que pode falar. Né? Então, por isso, para qualquer esporte, não só atletismo, tá? Qualquer esporte que for acontecer na rua, ciclismo, triatlon, atletismo, automobilismo, motociclismo, vai acontecer nas ruas, você tem que ter essa autorização. A gente emite autorização depois de realizar uma análise técnica. Então, não é simplesmente quer fazer uma corrida, vai fazer. Entendeu? Vocês pegam. Então, a corrida é uma atividade profissionalizada. Quer dizer o quê? Só pessoas jurídicas podem executar. E tem que ser uma pessoa jurídica específica. A lei não autoriza, por exemplo, que o MEI seja produtor de eventos esportivos. Por quê? Os eventos esportivos têm uma complexidade e um nível de responsabilidade que não cabe no MEI. Então, ela tem que ter um nível mais elevado. Sim. Né? Então, a empresa tem que ter o CNAE correto de organização de eventos esportivos. Ela tem que ter um diretor técnico com CREF. E nós cuidamos disso ponto a ponto. Ela tem que ter um projeto exequível. Entendeu? Ela tem que ter as autorizações do poder público de onde ela está atuando. Ela tem que ter um projeto que seja executável no ponto de vista de segurança para as pessoas, de segurança de engenharia. Né? Então, tudo isso a gente faz uma análise técnica. A gente faz essa análise técnica da empresa e do projeto. Com isso, ok, a gente emite esse permit e a gente acompanha o processo. Então, eu emito autorização e a gente encaminha a arbitragem no dia. Essa arbitragem vai fazer a fiscalização da modalidade como um todo e vai fazer a fiscalização daquilo que foi prometido na proposta técnica. Bom, foi prometido e foi executado, emitido um relatório onde analisa ponto por ponto. Nós analisamos 50 itens, Mosler. Entendeu? De uma corrida. E esses relatórios eles ficam disponíveis na internet para as pessoas consultarem. A gente emite uma nota de classificação da empresa e, consequentemente, a gente tem esse acompanhamento pós-prova. Entendeu? Então, quando você vai participar de uma corrida, verifique se essa corrida tem permit. Se ela tem permit, a empresa é séria. É sério. Ela é comprometida. Se ela não tem permit, cuidado. Porque com o permit dá segurança ao praticante fazer a sua prova com toda a tranquilidade. Exato. E também dá segurança para o gestor municipal. Porque, veja, o secretário muitas vezes recebe o pedido, ele quer fazer algo para promover a atividade física na sua cidade, ele entende os benefícios da corrida de rua ou dos eventos esportivos outdoor de modo geral, mas, poxa, como é que ele vai fazer? Ele não tem 1000 braços. Então, a federação é uma parceira dele. Quando ela informa para ele que empresa tem permit, que empresa não tem, nós estamos ajudando esse secretário a ofertar um trabalho com mais qualidade e segurança no seu município. Né? Então, é importante também os secretários entenderem que essa fiscalização que a gente faz, ela é boa para ele. Ela garante que ele não vai ter problemas de administrativos posteriores, que a segurança da prova vai ser garantida. Até para os patrocinadores dele. Claro, essa prova tem que ser a responsabilidade, né? Responsabilidade, porque a gente está lidando com algo sério, que é a vida das pessoas, e é a compreensão de qualidade de vida, que é um conceito amplo, mas é um conceito que a gente tem que defender com unhas e dentes. As coisas não podem ser feitas de qualquer forma. Né? O esporte não dá mais para amador. Exato. Temos que ter profissionalismo. Exato. E custa para isso, porque a entrega é feita.
E nós entregamos, convidamos todos que quiserem a visitar nosso site atletismopaulista.com.br e lá tem todo o trabalho que a gente realiza. Com relação à Olimpíada que você perguntou... como é que está Poxa, a expectativa aí para... A melhor possível, viu? Pô, nós temos uma equipe muito interessante que vai representar o Brasil esse ano nas Olimpíadas de Paris. Né? Metade da seleção olímpica é de atletas federados à Federação Paulista de Atletismo, né? Então, assim, nós temos grandes atletas, nós temos aí chances reais de medalhas. Que bom. No mínimo 4 chances reais nós temos para essa Olimpíada, o que é muito, não é pouco. E nós temos, assim, uma equipe jovem que está se estruturando e que vai dar alegrias tanto nessa Olimpíada quanto na próxima, né? Porque o esporte também tem isso, a gente tem que trabalhar com a continuidade, né? Então, assim, nós tivemos ano passado um espetáculo estupendo que foi a quebra da barreira dos 10 segundos, né? Nós, 2 atletas paulistas de clubes federados à FPA fizeram essa façanha, né? Ambos são do SESI São Paulo, equipe filiada nossa. O Eric Cardoso foi o primeiro brasileiro a quebrar a barreira dos 10 segundos, bateu esse recorde no Centro Olímpico aqui em São Paulo, durante o Campeonato Sul-Americano. Correu 9,97. Bateu o recorde do grande Robson Caetano e foi o primeiro brasileiro a correr um sub-10 com vento dentro da norma. E logo depois, foi aproximadamente 2 meses depois, numa competição nossa da FPA, uma competição tradicional, Troféu Bandeirantes, já está na 50ª edição. Ele quebrou o recorde do Eric. Foi o segundo brasileiro a quebrar a barreira dos 10 segundos. Caramba! E bateu o recorde brasileiro do Eric. Correu 9,96. Pô, agora essa disputa tá boa. Tá boa. Porque nós estamos com mais um paulista prestes a quebrar. Tá. Que é o Vitor, que é do clube Pés Velozes. Ele correu 10,06, está bem perto. Né? Então, assim... Nós estamos aí com muitos atletas muito bons no 100. É a primeira vez que o Brasil vai ter uma equipe de revezamento com 2 atletas abaixo dos 10 segundos nos 100 metros. Então isso é determinante para o potencial de medalha. Por isso a gente pode dizer com tranquilidade que o revezamento 4% tem chance de medalha na Olimpíada. Porque nós temos 2 atletas abaixo dos 10, o Eric e o Felipe. Nós temos o Vitor chegando. O Vitor está ali, ele está na equipe reserva, né? Tem o Paulo André, que esteve no Big Brother, que correu 10,03, e tem o Renan Galina, uma grande revelação do esporte, que compete pelo Paraná, que correu 10,01. Então nós temos assim uma equipe com os melhores resultados individuais dos 100 metros na história do Brasil. É uma equipe jovem, todos eles são jovens. Nenhum deles tem 30 anos, por exemplo. E alguma mulher em destaque? Temos algumas. Aí já são destaques um pouco mais maduros. Tem uma Isabela da Silva. Isabela. Ela é uma atleta que treina em São Caetano do Sul. Ela nasceu em Adamantina, lá no interiorzão do estado de São Paulo. Migrou aqui para São Caetano há vários anos. Treina numa das nossas tradicionais equipes, o Instituto Elisângela Maria Adriana, em São Caetano. E ela foi para o Campeonato Mundial, para os Jogos Olímpicos últimos, e está muito bem para competir esse ano e buscar esse resultado olímpico, né? Tem a Andressa, que é atleta do Esporte Clube Pinheiros, também do lançamento do disco, tanto ela quanto a Isabela. E ela também tem potencial para fazer uma boa apresentação nos Jogos Olímpicos. Temos a saltadora triplista Gabriele, acabou de ser campeã sul-americana no salto triplo indoor. Está fazendo aí um início de temporada muito bom e pode trazer aí gratas surpresas. E tem a Tiffany, corredora de 400 metros da Orcamp de Campinas, outra equipe tradicional nossa. Ela tem grande potencial no revezamento 4x400 misto, né? É uma atleta que tem um potencial incrível. E nós temos 400istas também masculinos, porque hoje o atletismo tem uma modalidade mista nos Jogos Olímpicos, que é uma novidade, que é o 4x400 metros misto. São 2 homens e 2 mulheres que formam a mesma equipe de 4x400. Né? E eles têm um potencial de chegar à final olímpica também.
né? E são atletas principalmente daqui do estado de São Paulo. Pô, que bom. Temos muitas expectativas, muitas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Joel, nós estamos chegando ao final, que nem percebemos, mas já demos 1 hora de programa. Nós vamos marcar novamente aqui um bate-papo. Claro. Eu quero interagir também trazendo um secretário, quem sabe o professor Sérgio, e a gente faz um programa juntos. Mas eu não poderia deixar de também parabenizá-lo. Obrigado. Pela sua gestão, pela conduta e pela maneira que você tem dirigido a Federação Paulista de Atletismo, que eu tenho um grande carinho por ter frequentado, por os meus amigos estarem lá também no seu período na presidência, como o Torinho, o próprio Mauro, que a gente tem amizade, que é um secretário, todos os nossos amigos. Mas mais ainda que você foi o presidente que fez a festa dos 100 anos da Federação Paulista de Atletismo. No dia 30 de janeiro, você comemorou os 100 anos, que até quando eu falei com você, eu falei, pô, Joel, inclusive vamos citar aí o aniversário, porque hoje você está entre aquelas que tem 90 anos, como a FUP, o basquete, tá? E você me corrigiu, não, é 100 anos. Eu falei, puta, é centenário, eu comi bola. Parabéns pela confraternização, muito merecido. Você entrou na história porque o cara que fez o primeiro ano tá lá nos anais. E 100 anos... Não vamos estar aqui para ver os 200, né? Então, isso fica, pelo menos agora no YouTube, vai ficar registrado esse depoimento aí de parabenizar por isso. Poxa, obrigado, Mauro. O que eu queria era aproveitar esse espaço seu tão qualificado para agradecer a todo mundo que construiu esses 100 anos, né? Eu tive, de fato, essa sorte de estar na presidência bem no momento dos 100 anos da federação. Né? Nós somos a federação esportiva mais antiga do Brasil. De esportes, né? Nós fomos fundados em 30 de janeiro de 1924. Não sei se você sabe, vai sair um livro nosso. Nós estamos fazendo um livro para contar essa história de 100 anos. Que bom! E ela é repleta de coisas incríveis, sabe? Vou te dar um spoilerzinho só para você saber. Esse ano nós vamos comemorar, né, na Olimpíada de Paris os 100 anos da primeira Olimpíada, que foi em Paris, que foi em 1924. Isso. A delegação olímpica do Brasil na Olimpíada de Paris, em 1924, ela foi uma delegação da Federação Paulista de Atletismo. Eu não sabia disso. Por quê? Porque nós éramos a primeira entidade exclusivamente de atletismo no Brasil. Oficial, né? Entendeu? Então, assim, a Federação Paulista de Atletismo... Que representou o país na Olimpíada de 1924. Que bom esse livro, esse registro. Vai ser incrível, cara. É um livro que nós estamos escrevendo com um historiador e a cada mês ele consegue trazer mais e mais histórias, porque a maioria dos... O único presidente, desculpa aqui o jargão no seu podcast, mas pangaré, sou eu, né? Porque todos os outros foram grandes personalidades da vida paulistana. Por exemplo, Ícaro de Castro Melo foi presidente da Federação Paulista. Ícaro de Castro, é verdade. Alberto Byington foi presidente da Federação Paulista. O Alberto? Eu não sabia. Antônio Prado, que é da Praça, Antônio Prado, foi presidente da Federação Paulista de Atletismo. Então, assim, a federação ela é repleta de uma história riquíssima. Eu já estou lendo grandes nomes que construíram esses 100 anos, entende? Então, nós fizemos um evento para poder marcar simbolicamente isso, porque não são apenas anos e não são apenas uma contribuição esportiva. Ela é toda uma construção de uma ideia de esporte que nasceu desses pioneiros, né? E que a gente tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa honra de defender, de levar isso para frente, né? E então, assim, nós tivemos lá muitas personalidades conosco para celebrar isso, né? Ademar Ferreira da Silva, por exemplo, como você citou aí, ele, construiu muito dessa história. Os títulos olímpicos. Nelson Prudente. Nelson Prudente foi outro. Depois que ele deixou de ser atleta, o Ademar contribuiu por décadas
como professor, como político, como diplomata, não sei se você Foi sabe, diplomata, mas ele foi diplomata. Ele me contava as histórias. Eu participei do troféu Ademar Ferreira da Silva quando ele ainda era vivo, que já foi ali uma iniciativa no atletismo universitário, Isso. que você conhece tão bem. Então, assim, Ademar Ferreira da Silva construiu muito dessa história. Nelson Prudêncio também, João do Pulo, que agora nós estamos fazendo um trabalho para ele se tornar oficialmente reconhecido pela República Federativa do Brasil como herói da pátria. Nós somos aí, o prefeito Isael Domingos está liderando junto com o secretário João, que foi amigo pessoal do João do Pulo, esse trabalho. Nós estamos ajudando, levamos esse pleito. Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, ele levou Pindamonhangaba para o mundo. O prefeito é um médico, inclusive. Isso, doutor Ziel. Então, assim, fina. O secretário também é uma pessoa maravilhosa, o Everton, comprometidíssimo. A Pindamonhangaba é hoje uma das nossas equipes mais estruturadas, porque eles fazem atletismo desde um abraço para eles. Vamos trazer o Isael. Olha, recomendo. E o secretário. Recomendo. Pindamonhangaba está fazendo um trabalho assim espetacular. Estão colocando agora uma pista sintética nova lá. A equipe deles de rendimento tem atleta olímpica, formada da base. Entendeu? A Kathleen saiu da base de Pinda, se formou uma atleta de nível nacional. Eu não sabia, ela é internacional. Ela é de Pinda. Eu pensava que era de São José. Não, e ela treina lá, mora lá, entendeu? Foi agora para o Sul-Americano, fez um grande resultado, né? E como esses, tem milhares, Mausler, que construíram a história do atletismo paulista e brasileiro. Alguns anônimos, como eu, que tenho muito orgulho de ser um dos trabalhadores do atletismo, e teve os famosos, como a Malrin, como Sanderlei Parrella, como... nossa, são tantos, o Eric Cardoso, o Felipe Bardi, Darcy Ferreira da Silva, tem muitos. A história é de milhares, né? E o atletismo paulista vem fazendo isso, deixando a sociedade melhor, com mais qualidade de vida, produzindo resultados. E o atletismo é o esporte da superação. O que a gente faz no atletismo? A gente faz aquilo que ainda não foi feito. Um recorde, não sei se você já parou para pensar, mas o recorde é aquilo que ainda não foi feito. É um limite que você... A superação, né? Está superando e estabelecendo um novo limite. Né? Então, isso é importante a nível civilizatório, porque você vai expandindo as possibilidades de toda uma comunidade quando você supera uma barreira, né? Então, claro, eu sou um apaixonado pelo atletismo e suspeito para falar. Mas eu defendo a nossa modalidade por isso. Parabéns. Convido todos e todas. Desculpa te cortar, mas convido. Visitem nosso site atletismopaulista.com.br, nossas redes sociais também, Atletismo Paulista, nosso canal no YouTube. Estamos à disposição sempre. Agradeço muito o espaço, Mausler, viu? E viva o atletismo, viu, gente? Eu que agradeço. Teremos um novo programa com você e mais um convidado para a gente com prazer. Continuar essa conversa agradável aí. Eu, como de costume, nós temos aqui uma lembrança que entregamos, só que é pelo nosso presidente Nelson Leme da Silva Júnior, o presidente do CREF. Você, como um profissional de educação física também, eu quero lhe entregar aí essa lembrança, que a gente tem que sempre ter o esporte com responsabilidade. A educação física faz parte desse cenário. E mais uma lembrança aqui, para que você curta alguns momentos com este presente. Tá ficando muito chique, Deixa eu mostrar para sua audiência aqui, posso? Parece que é parece que é a cara da Tiffany aí. Olha que beleza, uma caneca incrível. É uma lembrança do Podium Cash da Semesp, que estamos aí. Parabéns, então, obrigado. Obrigado, Joel, por você ter disponível o seu tempo aqui para nós, para os nossos internautas, secretários, secretárias que sempre nos prestigiam, os nossos presidentes das entidades, de clubes, atletas, praticantes. O esporte é isso, é uma família e queremos cada vez mais enaltecer a importância do esporte para a nossa sociedade. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença, Joel, e a todos vocês que nos acompanham. Valeu, gente. Obrigado por tudo e
estamos para o próximo podcast, mais uma surpresa. Obrigado.